Bom, a fala aqui hoje sobre meio ambiente, começar aqui qual é a preocupação do meio ambiente. A preocupação do meio ambiente são cenas como essa, pessoas sobrevivendo no lixão, inundações em regiões metropolitanas principalmente, poluição do ar, lixão de pneus, acidente de petroleiro, poluição dos nossos rios, processo de eutrofização nas nossas represas, desmatamento na Amazônia, chuva ácida, vossoroca, enfim, são fenômenos, como esses que são consequência de uma ocupação desordenada, são consequência de um modo de vida, de um modo de consumo, de produção insustentáveis no médio e no longo prazo. Hoje a gente já vive mais da metade da população mundial dentro das cidades, aqui no estado de São Paulo, beirando aí mais de 80% da população. Então a gente tem uma série de desafios com profunda desigualdade e cada vez mais escassez dos nossos recursos naturais. Das 22 bacias hidrográficas aqui no estado de São Paulo, 2 já são deficitárias. Já preciso importar água de outras bacias para poder sobreviver a população. Então, aqui apenas alguns números. A gente tem, no Brasil, 20% da biodiversidade, 12% de toda a água doce disponível no planeta, 16% do país é área protegida e 45% da energia é renovável, bem acima do número mundial, aí, em torno de 15%. Mas ainda assim a gente tem altas taxas de desmatamento. O desmatamento hoje corresponde a algo em torno de 60% das emissões de gás de efeito estufa no país, 63% das cidades não têm disposição de lixo adequada, quer dizer, a cada 3 cidades, 2 no país enviam seus resíduos para lixões a céu aberto, 10% das moradias ainda não têm água tratada e 60% da população não tem coleta de esgoto. E desses 40% da população que tem coleta de esgoto, 80% não é tratado. Então, realmente, são grandes os desafios colocados aí na área ambiental. O estado de São Paulo, apesar de representar 22% da população e 33% do PIB brasileiro, representa apenas 6,5% das emissões de gás de efeito estufa. Exatamente porque a gente não tem hoje aqui problema de desmatamento. Pelo contrário, a gente vive um desmatamento negativo, a gente vive um reflorestamento dentro do estado de São Paulo. Em 1992, quando nós tivemos o grande encontro no Rio de Janeiro, nós tínhamos 13,5% de cobertura vegetal aqui no estado de São Paulo. Em 2012, na Rio+20, nós pudemos anunciar que o estado de São Paulo chegou a 17,5% de cobertura vegetal e colocamos o compromisso do estado de chegar a 2020 com 20% de cobertura vegetal, que significa mais 400 milhões de árvores aqui no estado de São Paulo. Menos de 4% dos municípios não têm disposição de lixo adequada. O nosso compromisso é também chegarmos no ano que vem acabando com os lixões. Quando a CETESB começou o trabalho de avaliação dos aterros através do IQR, nós tínhamos uma nota média de IQR aqui no estado de São Paulo de 4,0. Nós tínhamos mais de 300 lixões no estado de São Paulo. A última nota média, ainda referente, divulgada no passado, referente a 2011, foi de 8,3. E nós temos menos de 30 lixões aqui no estado de São Paulo. 99% da população urbana e mais da metade da população rural tem água tratada, 91% do esgoto é coletado na área urbana, 41% na área rural, 539 dos 645 municípios têm esgoto tratado já na área urbana e a cobertura vegetal, como eu disse, 17,5%. Então, nós estamos melhor do que a situação do país, mas ainda assim temos muito a fazer aqui no estado de São Paulo.
Aqui fazendo um breve resgate histórico, é difícil dizer quando se começou a preocupação com o meio ambiente. O nosso patriarca da independência, José Bonifácio, já na sua época falava para os problemas da caça indiscriminada das baleias no nosso litoral. Então, quer dizer, a gente fizer um resgate histórico, a gente já tem muita coisa produzida de preocupação ambiental, mas apenas aqui para fazer um recorte com um dos textos importantíssimos até hoje, que é o livro Primavera Silenciosa, um livro de 1962, começou a tratar Primavera Silenciosa. Por quê? Porque o uso indiscriminado dos agrotóxicos começou a fazer os pássaros sumirem. Então, por isso o nome Primavera Silenciosa. Então, mostrando, né, a repercussão e as externalidades que algumas atividades têm, que vão além da sua preocupação. Então, o uso de agrotóxicos estava causando a mortalidade alta nos pássaros ali na Califórnia. Então, outros eventos importantíssimos tivemos ao longo desse tempo. A primeira conferência da Unesco, em 1969. Em 1970, comemorado o primeiro Dia da Terra, no dia 22 de abril, porque no dia 22 de abril do ano anterior teve um grande derramamento de petróleo. Hoje, 175 países comemoram o Dia da Terra no dia 22 de abril. Em 72, divulgado o chamado relatório Limites do Crescimento, do Clube de Roma, que era um clube de grandes especialistas, mostrando exatamente o descompasso entre o crescimento econômico e os recursos naturais. Em 72, a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, foi uma conferência realizada no dia 5 de junho de 72, exatamente por isso a gente comemora agora todo 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente, mais de 100 países participando desse evento. Em 1981, é criada, através da Lei 6.938, a Política Nacional de Meio Ambiente, com diretrizes sobre educação ambiental, licenciamento ambiental, planejamento e zoneamento ecológico e econômico. Em 87, é divulgado o chamado relatório Brundtland, que trata o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 88, no artigo 225 da Constituição, pela primeira vez, dentro de uma Constituição, se trata especificamente do tema meio ambiente. Também em 88 é criado o IPCC, que é o relatório, que é o grupo, o painel que trata de mudanças climáticas, de diretrizes para se medir, né, a emissão de gás de efeito estufa. Em 92, o grande encontro no Rio de Janeiro. Em 96 é criado o ISO 14001, para começar também a ter uma atuação e uma preocupação do setor privado, não apenas do setor público e das ONGs. Em 98, a Lei de Crimes Ambientais, já mencionada aqui pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Em 99, o Dow Jones lança o Índice de Sustentabilidade, ranqueando as empresas não apenas pelo seu lucro, mas também pela sua preocupação com o meio ambiente. Em 2000, a ONU lançou as suas metas do milênio, uma delas é exatamente o desenvolvimento sustentável. Em 2005, entrou em vigor o protocolo de Kyoto, com metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, que é o principal causador do aquecimento global. Em 2010, a ONU lançou as metas de Aichi Nagoya, que são as metas de preservação da biodiversidade. E em 2012, o evento da Rio+20, com a presença praticamente do mundo todo, mostrando cada vez mais, a gente tem uma maior consciência, uma maior participação de todos os atores globais, governo, sociedade civil organizada, para que a gente possa preservar o planeta e garantir às futuras gerações o acesso aos recursos naturais. E aí, o conceito de desenvolvimento sustentável, como eu disse, surgiu a partir do relatório Brundtland, que é a conciliação, que é o encontro do ambiental, o econômico e do social. Então, quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos falando de forma alguma de buscar inibir o crescimento econômico, não estamos falando de forma alguma em impedir o desenvolvimento. Que a gente hoje vive um novo momento. A gente não quer saber apenas quantas novas vagas, quantos novos empregos uma indústria traz.
a gente quer saber como é que é o tratamento dos seus efluentes, o que ela faz com os seus resíduos sólidos. Enfim, a gente hoje vive uma nova realidade em que novas questões precisam ser feitas, precisam ser respondidas, para que a gente possa não apenas gerar emprego e renda à população, mas garantir à população e aos nossos descendentes o acesso aos recursos naturais. Esse é o foco da atuação da Secretaria de Meio Ambiente, essa é a linha que o governador Geraldo Alckmin nos passou aos demais secretários. Desenvolvimento sustentável não é só preocupação da Secretaria do Meio Ambiente, é uma preocupação que tem que ser passada por todas as secretarias, que a gente possa preservar, que a gente possa crescer e que a gente possa acabar com a miséria aqui no estado de São Paulo. Essa é a linha, esse é o ponto crucial do desenvolvimento sustentável e essa é a nossa principal preocupação. Então, passando agora um pouco para o ponto central, na verdade, da nossa fala, que é a atuação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A Secretaria foi criada em 1986, no contexto da atuação, o governo Montoro, na época, tinha, principalmente com a recuperação ambiental do município de Cubatão. O município de Cubatão, que era a Chernobyl brasileira, porque as crianças lá já estavam nascendo sem cérebro, havia toda a encosta da Serra do Mar totalmente sem árvores, porque as árvores não conseguiam sobreviver naquela qualidade do ar. Então, toda a atuação que o Estado teve para recuperar Cubatão, junto com o município à época, acabou resultando naquele grupo que trabalhou dentro da Secretaria de Planejamento à época para poder recuperar o município de Cubatão, no final do governo Montoro, com a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Ainda na época, uma secretaria extraordinária, até que depois ela virou uma das secretarias de Estado. É a secretaria que tem vários papéis, várias diretrizes, que cuida do licenciamento ambiental, da fiscalização, da educação ambiental, do planejamento ambiental. É uma secretaria que visa proteger, controlar e a gente ter um desenvolvimento sustentável aqui no estado de São Paulo. Como é que ela está dividida? Nós temos 7 coordenadorias, 3 institutos de pesquisa, a CETESB, que é a nossa grande agência ambiental, responsável por todo o licenciamento. Na gestão passada, o licenciamento foi todo centralizado dentro da CETESB, o que era feito pela CETESB, DPRN, DAIA e DUSME, passou a ser atribuição exclusiva da CETESB. A Fundação Florestal, que é a gestora das nossas unidades de conservação. Nós temos 4,5 milhões de hectares aqui no estado de São Paulo, entre terra e a APA marinha, protegidas pela Fundação Florestal. A Fundação Zoológico, cuida não apenas do Parque Zoológico na cidade de São Paulo, mas tem nos auxiliado com a sua pesquisa e com os seus recursos humanos na descentralização, vou falar um pouco mais adiante, da gestão da fauna aqui no estado de São Paulo, a Polícia Ambiental e as várias assessorias que compõem o gabinete. Aqui eu vou falar um pouco das ações da Secretaria. Nós temos lá mais de 200 ações e programas, não vou falar 200 ações e programas, senão a gente só terminaria no fecheco do ano que vem, mas as ações que eu vou falar são divididas nesses 10 eixos: água, ar, bem-estar animal, biodiversidade, economia verde, educação ambiental, licenciamento ambiental, solo, resíduos sólidos e fiscalização ambiental. Então, começando com o tema água, nós temos a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, que é a gestora dos recursos hídricos, que cuida dos comitês de bacia, do FEHIDRO, enfim, eu costumo dizer que a Secretaria é irmã siamesa da Secretaria de Meio Ambiente, porque a ligação é muito forte, mas ainda assim a gente tem algumas ações dentro da Secretaria de Meio Ambiente relacionada ao tema água. O primeiro programa de pagamento por serviços ambientais é exatamente relacionado a este tema. Essa linha de pagamento por serviços ambientais é uma nova etapa da política ambiental. A política ambiental nasceu como uma política de comando e controle, ou seja, não pode fazer aquilo, se você fizer determinada coisa, você vai ser multado, construir ali é proibido. Enfim, a política ambiental ela se iniciou como uma política de comando e controle. Essa linha de pagamento por serviços ambientais vem numa segunda etapa em que a gente estimula com instrumentos financeiros, com recursos repassados à população, as ações ambientais.
Isso se justifica porque a externalidade positiva ela é muito alta. Então, quando o proprietário rural cuida da sua nascente, o benefício que isso gera vai muito além da própria propriedade rural, né? Esse é um benefício coletivo que justifica o Estado aportar recursos para isso. Esse é um programa ainda piloto, com 22 municípios, um por bacia hidrográfica. Nós repassamos o recurso para a Prefeitura, que cadastra os proprietários rurais e repassa o recurso para o proprietário rural cuidar da nascente na sua propriedade. Nós temos uma operação de defesa das águas nas áreas de mananciais. A Secretaria incentiva o Pacto das Águas de Istambul. 800 municípios no mundo aderiram ao Pacto das Águas, ao Consenso de Istambul, 450 aqui no estado de São Paulo. Então, dos 800 municípios que no mundo aderiram a esse pacto, 450 estão no estado de São Paulo, exatamente pelo trabalho da Secretaria de acompanhamento e ajuda desses municípios à adesão desse pacto. E nós já estamos tratando dentro da Secretaria, não apenas, que eu vou falar logo em seguida, da redução das emissões de gás de efeito estufa, né, que são os causadores do aquecimento global, mas já estamos trabalhando também com a mitigação desse evento. Quer dizer, dado o aquecimento global, dado esta mudança, que impacto ele terá nesse bem tão importante que é a água? Não só pela falta de água, mas também pelos desastres naturais que a gente vê cada vez mais acontecendo, com chuvas pontuais e torrenciais. Então, a gente já tem uma linha de pesquisa dentro da Secretaria para poder ajudar, inclusive, os municípios a se prepararem para essa nova realidade que a mudança do aquecimento global traz para o tema da água. No tema ar, nós temos uma política estadual de mudanças climáticas que prevê a redução das emissões de gás de efeito estufa até 2020, com base em 2005. Ou seja, nós precisamos chegar em 2020 emitindo 80% daquilo que foi emitido em 2005. O que significa dizer que nós vamos chegar em 2020 emitindo o que era emitido no estado de São Paulo em 1994. Então, a gente pega aí um período de 26 anos em que o Estado precisa ficar no mesmo nível de emissão de gás de efeito estufa. Enquanto no país 60% das emissões de gás de efeito estufa vem do desmatamento, como aqui no estado de São Paulo o desmatamento é zero, a gente vive um reflorestamento, aqui 60% das emissões vem do setor de energia e de transporte, 20% da indústria e 20% da agricultura. Então, estamos trabalhando agora de forma pontual para cada setor, para cada atividade econômica, de que forma reduzir as emissões. Só o setor de caminhões, só a frota de caminhões, representa 8% das emissões de gás de efeito estufa aqui no estado de São Paulo. Por isso que no ano passado o governador Geraldo Alckmin lançou um programa através da nossa Caixa de Desenvolvimento aqui do estado de São Paulo, de dar recursos para o caminhoneiro trocar o seu caminhão. Ele recebe recursos a juros subsidiados pelo governo do estado, dá o seu caminhão antigo, e a gente tem caminhões de 30, 40, 50 anos circulando aqui pelo estado de São Paulo, para poder apontar, inclusive com base nessa legislação, essa atuação. Então, essa é uma atuação que passa da Secretaria de Meio Ambiente, que tem diversas secretarias, como a Secretaria de Transportes, hoje tratando das hidrovias, a Secretaria da Energia ampliando a participação da energia renovável na nossa matriz. A gente tem, o Brasil, 45% da energia no Brasil é energia renovável. No estado de São Paulo, 55% é energia renovável. E nós temos compromisso de chegar em 2020 com 69% da nossa energia como energia renovável. Então, esse é um desafio que está hoje colocado para as diversas secretarias, para as prefeituras, para a sociedade como um todo. Essas são as diversas ações envolvidas com esse programa de redução das emissões de gás de efeito estufa. Além disso, além da política de mudanças climáticas, o estado de São Paulo passou a ser o primeiro lugar do mundo a adotar um padrão de qualidade do ar estabelecido pela OMS. O padrão anterior era um padrão de 1976, que foi nacionalizado
através de uma resolução CONAMA em 1990, e que no Estado de São Paulo já era aplicado até pelo trabalho da CETESB desde 76. Este novo padrão, aprovado no Conselho Estadual do Meio Ambiente e recentemente transformado num decreto sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, é um padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que coloca qual é o nível aceitável, né, de presença de material particulado, de ozônio, de NO2, de gás carbônico, para que a gente não tenha problema com a saúde. O nível OMS é o quarto estágio a ser atingido. Nós começamos no primeiro estágio, na meta número 1, que já passou a valer. No ano que vem, a gente já vai começar um estudo para verificar a possibilidade de ir para o segundo estágio, para a segunda meta. Esse escalonamento, a própria OMS recomenda, porque não há como entrar de uma hora para outra no quarto estágio, mas o Estado de São Paulo, mais uma vez, seguindo a sua linha de protagonista de políticas públicas ambientais, passou a ser o primeiro lugar do mundo a adotar esse novo padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Na linha do bem-estar animal, nós estadualizamos a gestão da fauna, o que sempre foi responsabilidade do IBAMA está sendo nossa responsabilidade. Há um cronograma dessa estadualização, nós estamos no meio desse cronograma, algumas atribuições já são atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, outras ainda serão repassadas para a Secretaria de Meio Ambiente. E o nosso grande desafio, também colocado aqui pelo prefeito, é a criação de centros de triagem, recuperação e soltura desses animais. Só para vocês terem uma noção, em 2011 foram 20 mil animais apreendidos pela Polícia Ambiental aqui no Estado de São Paulo. Não estamos falando de pouca coisa, não. É muito animal e muitas vezes, por falta de centros de triagem, o próprio traficante acaba ficando como depositário desse animal, porque não tem aonde deixar esse animal. Nós já temos aqui no Estado 58 áreas, 13 centros de triagem, 9 centros de recuperação e 31 áreas de soltura. Então, a gente precisa ter isso em todo o Estado de São Paulo, não só para poder receber mais rápido possível, na menor distância possível da onde o animal é apreendido, mas como também poder devolver ele a um habitat, que é ao habitat natural desse animal. Então esse é um grande desafio e a Fundação Zoológico tem ajudado muito a gente nessa discussão com dados científicos para a gente poder ter em todo o Estado de São Paulo e a gente espera em breve aqui em Bauru também, junto com o município, ter esse centro. Na área de biodiversidade, nós estamos trabalhando com a valoração ecossistêmica, é o que se chama de TIB, a valoração ecossistêmica, para que a gente possa saber qual é o valor do que nós temos de biodiversidade preservada aqui no Estado de São Paulo. A biodiversidade da Mata Atlântica Paulista é maior do que a da Amazônia brasileira. A quantidade de espécies de fauna e flora da Mata Atlântica Paulista é maior do que o da Amazônia brasileira. Então, para que a gente possa, inclusive, mostrar à população o quanto significa isso de riqueza em termos econômicos, nós estamos valorando o que nós temos preservado aqui no Estado de São Paulo, de Mata Atlântica e de Cerrado, que são os dois biomas que nós temos aqui no Estado. Montamos a Comissão Paulista de Biodiversidade. Nosso desafio é internalizar as metas de Aichi Nagoya, que são as metas de biodiversidade, que a gente possa ter o cumprimento dessas metas, não só no Brasil, mas o próprio Estado de São Paulo, dentro do seu território, cumprir essas metas. A gente acredita muito na linha do ecoturismo, dentro das nossas unidades de conservação, como eu disse, são 4,5 milhões de hectares de área protegida aqui no Estado de São Paulo, que volta e meia a gente vive denúncias de invasão, de desmatamento, enfim. Por quê? Porque a sociedade do entorno dessas áreas acaba vendo esses espaços como impeditivo do crescimento. Então, a população que mora perto da Cantareira, ali
na região norte da cidade de São Paulo, vê a cantareira como impeditivo do crescimento local. Olha, aqui podia ter uma indústria, aqui podia ter uma fábrica. O pessoal que mora no litoral vê o Parque da Serra do Mar como impeditivo de crescimento local. Então, a partir da geração de emprego e renda que o ecoturismo traz, pra vocês terem uma noção, um turista na Nova Zelândia paga algo em torno de $2.000 para fazer uma trilha na Nova Zelândia. Por quê? Porque lá ele tem a infraestrutura necessária, ele tem banheiro, ele tem o mirante, ele tem o guia. É claro que ele não quer cobrar R$4.000 de entrada nos nossos parques, não é isso. Mas a gente aposta muito na possibilidade e no aumento, né, cada vez maior. Está aí uma outra janela de oportunidade, que é a Copa do Mundo no ano que vem. Estamos trabalhando junto com a WWF um calendário de trilhas dentro dos nossos parques, para poder mostrar para o turista que aqui no estado de São Paulo, né, ao lado de centros urbanos tão importantes, nós temos áreas naturais tão bonitas quanto outras que ele já conhece mundo afora. Mandamos para a Assembleia Legislativa, e a gente espera que em breve, com a ajuda do Pedro e dos outros deputados, a gente possa aprovar, o primeiro programa de parcerias dentro das unidades de conservação. Queremos fazer a concessão de áreas que são parques estaduais, e os que estão lá são os parques de Campos do Jordão, o Parque da Cantareira e o Parque do Jaraguá, para que a gente possa, com o auxílio da iniciativa privada, poder explorar melhor. Não só trilhas, lanchonetes, lugares para fazer eventos, para poder, como eu disse, gerar emprego e renda e utilizar isso para poder preservar, né, a geração de emprego e renda como algo que ajuda na preservação destas áreas. E temos uma linha de financiamento internacional, que é o PDRS, Programa Microbacias 2, que nós vamos também utilizar esses recursos para, na linha de pagamento por serviços ambientais, ajudar os proprietários rurais no cercamento das APPs aqui no estado de São Paulo. Na linha da economia verde, uma grande ação junto com o setor da cana, o protocolo assinado em 2007 da Secretaria com o setor, reduziu os prazos do fim da queima da palha de 2021 para 2014 nas áreas planas e 2031 para 2017 nas áreas não planas. Isso já permitiu a gente chegar no ano passado, dados que foram divulgados recentemente na AgriShow lá em Ribeirão Preto, a 72,6% de mecanização aqui no estado de São Paulo. E de 2007 até no ano passado, foram mais de 1.000 máquinas aqui no estado de São Paulo, ajudando nessa mecanização. Cada máquina aí custando em torno de R$1 milhão. Então, vocês vejam o investimento feito pelo setor para ampliar esta mecanização e, melhor, sem desemprego. O que houve, inclusive, de 2007 para cá, foi um aumento de mão de obra utilizada pelo setor com o incremento da renda. Um incremento médio de 38%, porque deixou de utilizar um boia-fria para passar a utilizar um operador de máquina. Cada máquina dessas tem pelo menos 30 pessoas para poder operar, ajudar nos equipamentos do entorno dela, na manutenção. Então, a gente não apenas teve o ganho ambiental, como ganho social. Para vocês terem uma noção, o que se deixou de emitir aqui no estado de São Paulo de CO2 e outros gases poluentes por causa deste protocolo representa o que 59 mil ônibus emitem circulando durante um ano. Então, o que 59 mil ônibus emitem durante um ano é o que se deixou de lançar aqui no estado de São Paulo por causa deste protocolo. Esse protocolo não é exclusivo sobre a questão da queima da palha. Ele prevê outros itens, como a proteção e recuperação de mata ciliar e a redução na quantidade de água utilizada. Na década de 90, para cada tonelada de cana, se utilizavam 5 metros cúbicos de água. Nós chegamos, no ano passado, a 1,26 metros cúbicos de água para cada tonelada. E vamos chegar em 2014 a 1 metro cúbico de água para cada tonelada de cana.
O sucesso desse protocolo se deu não apenas porque, claro, a gente tem, né, o poder ali da CETESB, que tem o licenciamento ambiental, mas também porque anualmente as usinas são certificadas se elas cumprem com as metas anuais. E as usinas certificadas recebem um selo de boas práticas ambientais. E a gente sabe que, embora não há nenhuma obrigação legal de receber esse selo, os grandes compradores de açúcar e álcool já solicitam esse selo. Então, é um selo que no mercado tem força. Isso permitiu a gente avançar a conversa com outro grande setor, que é o setor da silvicultura, que é o setor da floresta plantada. O setor da cana representa 24% da área agrícola no estado de São Paulo. 24%. O segundo maior setor é o setor da silvicultura, que representa 12% da área agrícola aqui no estado de São Paulo. Então, nós estamos avançando, e a gente espera em breve assinar também um guia de boas práticas ambientais e passar a certificar os plantadores de pinos e eucaliptos que seguem o manual de boas práticas ambientais dado pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, essa é uma forma de conciliar a atividade econômica com a preservação ambiental. Na área do planejamento ambiental, nós também acreditamos muito no zoneamento ecológico e econômico. Dos 645 municípios, hoje apenas 13 têm zoneamento ecológico e econômico. Os 4 municípios do litoral norte, Caraguá, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, e os 9 municípios da Baixada Santista, de Bertioga até Peruíbe. Nós estamos trabalhando com o zoneamento do Vale do Ribeira e mandamos para a Assembleia Legislativa o projeto que autoriza a Secretaria de Meio Ambiente a construir o zoneamento da área não costeira, porque a gente só tem autorização legislativa de fazer o zoneamento da área costeira. O que é o zoneamento? Enquanto o município trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo, esse zoneamento é um zoneamento que mostra quais atividades a CETESB vai licenciar. Em quais áreas a gente não licencia, a gente não abre mão da preservação, em quais áreas a gente licencia apenas atividades de baixo impacto e em quais áreas a gente pode licenciar atividades de baixo e de alto impacto. Então, ele é um indicador para o setor privado e para o próprio setor público de quais áreas são passíveis de licenciamento, mostrando, ajudando o investidor a poder focar nas áreas que são áreas mais consolidadas e que são áreas passíveis de receberem atividades de alto impacto ambiental. Além disso, nós temos o programa Município Verde Azul, né, grande conhecido aqui dos prefeitos que estão presentes, que chega já na sua 6ª edição. Em 2011, nós premiamos os 50 primeiros colocados. Em 2012, o governador pediu para a gente dividir isso, atender não apenas os primeiros colocados, mas também atender os municípios que mais cresceram a nota de um ano para o outro. Então, nós já atendemos os 35 primeiros colocados do ano passado e os 20 municípios que aumentaram pelo menos 20 pontos a pontuação de 2011 para 2012. Então, uma forma de estimular aqueles que estão fazendo a lição de casa e uma forma de estimular aqueles que ainda não estão conseguindo chegar nas primeiras colocações, mas estão se esforçando para chegar lá. Os resultados do Programa Município Verde Azul, né, vão muito além dos recursos que são liberados pelo FECOP. A gente já ampliou, por exemplo, de 100 para 550 o número de municípios com Conselho Municipal de Meio Ambiente, porque esse é um dos temas avaliados dentro do Programa Município Verde Azul. Além disso, nessa linha do planejamento ambiental, nós aprovamos agora na última reunião do CONSEMA o novo relatório de qualidade ambiental do Estado de São Paulo. Nós vamos passar uma cópia dele, vamos mandar agora nas próximas semanas para todos os prefeitos e para quem quiser saber todos os dados do Estado de São Paulo, basta acessar o site da Secretaria, que nesse relatório nós temos lá consolidado por UGRE os dados aqui do Estado de São Paulo.
No tema educação ambiental, nós acreditamos muito nas parcerias com as instituições, a gente tem feito parcerias com várias instituições que dão capilaridade para todo o material que a gente desenvolve dentro da Secretaria. Estamos trabalhando a regulamentação da política estadual de educação ambiental, a gente espera em breve aprovar essa minuta dentro do CONSEMA, para que o governador possa aprovar um novo decreto. Fazemos um monitoramento dentro dos parques administrados pela Secretaria do Meio Ambiente e vamos lançar agora, também nessa linha de pagamento por serviço ambiental, também nessa linha de repassar recursos, um concurso de inovação e educação ambiental, onde nós vamos dar um prêmio para as ONGs e para as prefeituras que fazem um trabalho eficaz de educação ambiental. Esse é o tema crucial que a gente vem discutindo lá e que a gente sempre conta com a colaboração e a ajuda de vocês. Índices de eficácia de educação ambiental. De que forma fazer uma boa campanha, de que forma convencer a população, de que forma a gente já tem recursos públicos sempre limitados, de que forma a gente focar esse recurso público numa educação ambiental que consiga transformar a população, numa educação ambiental que possa levar a população não só o recado, mas que a gente possa verificar as melhorias nos nossos índices de meio ambiente. O outro tema importante da Secretaria é o tema do licenciamento ambiental. A CETESB é a grande agência ambiental dentro do Estado de São Paulo. O nosso grande desafio é otimizar esse processo. O licenciamento não é ato administrativo discricionário, é ato administrativo vinculado, ou seja, não cabe a gente olhar o projeto e falar gostei ou não gostei. É nossa obrigação dar a resposta, olha, está de acordo com a legislação ou não está de acordo com a legislação. Então, essa resposta precisa ser dada o mais rápido possível, para que a gente não possa ir além do direito ambiental e entrar dentro do direito econômico, que tem como princípios consagrados na Constituição o livre mercado e a livre iniciativa. Então, a gente precisa dar a resposta o mais rápido possível para o empreendedor que está de acordo com a legislação e barrar os empreendimentos que não estão adequados com a legislação ambiental. Então, a gente tem tentado sair daquela discussão do caso a caso e ir no foco das demoras no licenciamento ambiental. O governador já em 2011 autorizou, nós contratamos mais 100 funcionários para a CETESB, que ajudou a dar, principalmente em algumas áreas, quem não tinha técnicos, ajudou a responder a esse gargalo. Nós temos aqui uma meta colocada pelo engenheiro Otávio Cano, que é conseguir neste ano responder a todos os licenciamentos que deram entrada até o ano passado. Nas análises dos EIA-RIMAs, nós já conseguimos diminuir o prazo médio de análise de um EIA-RIMA de 1 ano para 6 meses e vamos lançar ainda este ano alguns ajustes do ponto de vista tecnológico para ajudar na rapidez dos licenciamentos, sendo o principal deles o Via Rápida Ambiental. Nós vamos tornar declaratório o procedimento de licenciamento ambiental de baixo impacto. Hoje já é declaratório a dispensa do licenciamento, que é o chamado sistema SILIS, porque antes, mesmo os empreendimentos dispensados do licenciamento precisavam dar entrada na CETESB, a CETESB analisava o documento e falava, olha, realmente é caso de dispensa de licenciamento. Então, na verdade, era um processo de licenciamento ambiental. Esse processo hoje já é declaratório. 99,5% do que é declarado está de acordo com a realidade. Então, a fiscalização que a CETESB faz comprova que a população realmente declara aquilo que acontece. E isso está nos permitindo ir para esta segunda etapa, que é este Via Rápida Ambiental, em que o baixo impacto também vai se tornar declaratório. O pessoal vai preencher os dados e vai imprimir a sua licença e a CETESB só faz a fiscalização. Se deu certo no outro,
Se 99,5% realmente dizia o que realmente acontecia, isso nos permite dar tranquilidade para poder fazer isso para a segunda etapa. Esses processos de baixo impacto correspondem a 40% dos processos hoje dentro da CETESB. Então, 40%, gráfica, hotel, pequenas indústrias, coisas que têm baixíssimo impacto, para poder focar no quê? Para poder focar no grande impacto. Duplicação da rodovia, o rodoanel, a termoelétrica, a hidrelétrica, enfim, aquelas obras de grande impacto que precisam de uma análise mais pente fino, mas precisam, claro, de um processo mais rápido. Então, a gente está trabalhando nessa linha da informatização, da transparência, para poder dar a resposta mais rápida à população, sem flexibilizar a legislação ambiental. Na área do solo, esse é um dos grandes desafios que nós temos, são a questão das áreas contaminadas aqui no estado de São Paulo. São aí 1.800 áreas já catalogadas, e isso dados lançados ano passado referentes a 2011. Então, para lançar o novo dado, que inclusive isso deve aumentar, 1.800 áreas já constatadas como contaminadas e 1.200 em suspeitas de contaminação. Nós estamos falando aí de 3.000 áreas no estado de São Paulo com passivo ambiental para poder resolver. Nesta semana, terça-feira, nós aprovamos no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, a minuta de decreto que regulamenta a lei de áreas contaminadas aqui no estado de São Paulo. Isso vai nos permitir, a gente espera em breve que agora o governador possa assinar esse decreto, tirar do papel o FEPRAC, que é o Fundo Estadual de Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas, para que as multas referentes à contaminação sejam direcionadas a esse fundo e a gente possa ter um recurso para poder financiar a remediação destas áreas e para poder descontaminar aquelas áreas que a gente tem dificuldade de saber quem são os proprietários ou até mesmo áreas públicas dos municípios, das prefeituras e do estado que estão contaminadas, mas muitas vezes não há dinheiro em caixa para poder fazer a descontaminação desse espaço. A área de resíduos sólidos, que é também... falta... Mais um. Isso. Que é também um dos grandes desafios, né? A gestão do resíduo sólido ela não é estadual, ela é dos municípios, então é sempre um trabalho feito em parceria com os municípios. Nós já licitamos a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos e estamos ajudando os municípios com a elaboração dos planos municipais. O prazo que os municípios tinham de elaboração dos planos municipais era agosto do ano passado, mas a gente só recebeu lá a notícia que 120 dos 645 municípios elaboraram os seus planos municipais. Então, a gente tem ajudado num curso que a gente elaborou com o CEPAM, que é o órgão do Estado de capacitação dos municípios. A gente já tem feito oficinas por todo o Estado de São Paulo, ajudando os municípios na elaboração dos seus planos. A gente não elabora o plano pelos municípios, quem tem que fazer isso são os municípios. Mas a gente ajuda com toda a informação técnica, inclusive dizendo o que precisa estar dentro desse plano, até para que ele não tenha que ser refeito pela Secretaria lá na frente. Além disso, nós estamos atuando, buscando ampliar a reciclagem aqui no estado de São Paulo através da logística reversa. O que é a logística reversa? Antes a gente tinha um procedimento que era linear: produção, consumo, descarte. A logística reversa é, depois do consumo, reinserir essa mercadoria na linha produtiva, obrigando a indústria, obrigando aquele que produz a financiar meios de recolocar esse produto dentro do mercado. Então, a logística reversa é recolocar isso dentro, ampliando a reciclagem, ampliando a reutilização desses materiais, com o trabalho financiado por quem coloca esse produto dentro do mercado. Nós já assinamos termos de parceria com 11 setores da atividade econômica dentro do estado de São Paulo. Então, 11 setores foram lá na Secretaria, discutiram com a gente, fizeram sua proposta, a gente fez ajustes,
toma de lá, toma de cá, conversa, para poder assinar um plano junto com os setores da economia. Esses planos, a partir desses planos, a gente tem inclusive que passa a ser um contrato firmado com a Secretaria. A gente tem inclusive meios de multar as indústrias que são desse setor e que não estão fazendo a sua parte. A ideia é que a gente chegue num médio prazo, num longo prazo, que não dá para ser ano que vem, mas não dá para ser um futuro tão longe assim, que a indústria que não tem plano de logística reversa não vai poder comercializar dentro do Estado de São Paulo. A gente espera que em breve, inclusive, o próprio governo federal possa ampliar isso, porque só o Estado de São Paulo tomou essa iniciativa, ainda não tem planos, acordos setoriais fora do Estado de São Paulo. Por quê? Até para que isso aí não tenha nenhuma concorrência desleal, né? A gente já tem a guerra fiscal, a gente não pode ter a guerra ambiental, onde estados exigem das indústrias determinada atitude e outros estados não exigem essa mesma atitude. Já terminando, aqui passando para a fiscalização ambiental, nós estamos em fase de teste de um sistema de monitoramento eletrônico que nos permite constatar qualquer desmatamento acima de 0,2 hectares, corresponde a 20% de um campo de futebol. Para vocês terem uma noção, o sistema que o governo federal trabalha lá na área da Amazônia é um sistema que permite identificar desmatamentos acima de 5 hectares, né? O nosso acima de 0,2 hectares. Então, estamos trabalhando nesse sistema de monitoramento eletrônico para poder conter ainda mais o desmatamento aqui no Estado de São Paulo. Em 2012, a gente reduziu em 20% os dados de desmatamento em relação a 2011, né? Apesar de a gente já ter, na média, no geral, um reflorestamento, a gente sempre precisa certificar de não ter nenhuma supressão não autorizada pelo governo. Então, aqui alguns dados desta fiscalização. Nós entregamos, no ano passado, 130 novos veículos para a Polícia Ambiental em todo o Estado de São Paulo, um investimento de 14 milhões de reais. Então, aqui são as principais ações desenvolvidas pela Secretaria. Estamos aqui à disposição para, se for o caso, se tiver tempo, responder perguntas, levar algumas sugestões, ouvir algumas críticas e, quem sabe, alguns elogios. Muito obrigado, bom dia a todos.